Ok, deixem-me começar por dizer que isto que vão ver aqui é a minha súmula de um conjunto de 300 slides da DG, da Regional Policy, sobre a temática de coordenação e inovação. A inovação é uma grande ênfase agora, olhando para o Horizon 2020, e, portanto, há todo um conjunto de trabalho que foi produzido para tentar explicar às pessoas como é que isto vai funcionar. E, portanto, obviamente, isto é a minha súmula, foi uma seleção que eu diria não arbitrária, mas necessariamente brutal de informação que foi envolvida. E, para além do mais, muitas das coisas que aqui estão ainda estão em discussão a nível do triálogo entre a Comissão, o Parlamento e o Conselho. Portanto, há muitas coisas que ainda podem mudar no entretanto. E certamente que isto não é de maneira nenhuma a posição da Comissão, porque foi altamente canibalizado, como vocês podem esperar. Eu vou tentar ser breve. Parte desta informação, repito, parte desta informação vai estar à vossa disposição, porque eu tenho de pedir à DG Regio para validar o subset que eu escolhi, mas de qualquer forma vou ter de andar muito rapidamente sobre alguns dos temas. Mas primeiro vou começar pelo contexto, não é só a inovação, qual é a problemática que a gente tem de resolver, e depois como é que se vai desenvolver estas estratégias de pesquisa e inovação na área de Smart Specialization, e depois umas conclusões. O grande problema que a gente está tendo de resolver é que não é muito claro qual tenha sido o impacto da política de coesão no passado mandato. Não é? O impacto não é claro nem evidente. E se olhar para isto em termos da falta de dinheiro que se antecipa, há que tomar novos rumos e tentar do more with less, não é? E tentar focalizar num certo número de áreas, tentar aumentar as partnerships e simplificar os processos relativamente aos anteriores. Não é? E de alguma forma ser capaz de monitorizar o progresso que é possível. As consequências é, obviamente, a concentração temática, uma série de condicionalidades relacionadas com as partnerships têm de ser envolvidas e desenvolver um framework estratégico comum que traga para a mesa tudo, não é? O European Research and Development Fund, o ISF, o CF, eu já vou mencionar isto. Depois há um conjunto de novidades que vão ser depois repetidas pelo meu colega e, portanto, eu vou passar rapidamente antes disso. O grande problema que a gente tem é que a gente tinha proposto 100 bilhões de euros e provavelmente não vai haver 100 bilhões de euros. Tinha proposto um certo número de áreas e algumas delas já foram eliminadas. 100 bilhões de euros daria para promover 100 áreas de especialização e não vai ser esse o caso. Não é? Portugal tem a cor certa para receber o dinheiro, mas como vai ser toda a gente afetado, vamos ser afetados. Onde é que se vai meter o dinheiro? O dinheiro ainda assim vai ser metido nas regiões menos desenvolvidas e, portanto, nós estaremos, de certa forma, bem aí. E a concentração vai ser em 3 mais uma áreas, que é Research and Innovation, não é? As pequenas e médias empresas, a competitividade e a eficiência energética. E o quarto é exatamente ICT. ICT porque é cross-sector, pelo seu impacto, foi considerada merecedora de ser a quarta prioridade. É uma prioridade horizontal que, ao fim e ao cabo, alimenta todas as outras. Okay? Isto são as boas notícias, não é? Por que é que a gente precisa desta estratégia para inovação, pesquisa e inovação? É que, na realidade, inovação e crescimento estão ligados. Isto é um exemplo do País Basco, mas qualquer outro conjunto de pontos daria exatamente a mesma relação, talvez com
outro declive, mas de qualquer forma é esse o comportamento e, portanto, há que promover inovação de forma a ter crescimento. Okay? E outra coisa que se nota é que quanto mais fragmentada for a economia regional, menos desenvolvimento há, menos crescimento e menos inovação. Ou seja, quanto mais complexidade no sistema, mais problemas, como toda a gente sabe. Pronto. Para se avaliar a capacidade de inovação, há um scoreboard que a gente mantém, não é? E eu aqui permiti-me salientar uns quantos países, Portugal e os outros parceiros em crise. Okay? Espanha, a Grécia e a Irlanda. Infelizmente, se olharem para aqui, Portugal e a Grécia são os únicos destes 4, e aparentemente da maioria dos países, em que o score diminuiu. De qualquer forma, se há uma estratégia, se há a ideia de ter uma estratégia, a primeira coisa que chega à conclusão é que a diversidade de situações e digamos, da herança tecnológica das diferentes regiões é tal que não é possível ter uma solução única para isto. Não é? E mesmo dentro de Portugal, okay, há diferenças. Okay? É certo que este tipo de scores dilui um bocado a informação. A gente sabe que há concentrações específicas em regiões como Lisboa, Porto, Coimbra, Braga e tal. Isto parece diluído neste tipo de informação, que dá uma ideia às vezes errada, mas de qualquer forma o que é importante é que são estas qualificações em termos de ser leader, follower, or moderate, or not, que ao fim e ao cabo depois condicionam o investimento. Okay? Portanto, desse aspecto, esta informação é significante e tem impacto, mas mais uma vez isto irá ser abordado mais tarde. Mas é importante a gente saber onde é que está, porque isso condiciona o financiamento. E, mais uma vez, em termos de competitividade, as situações variam dramaticamente na Europa e, mais uma vez, Portugal está numa situação média-baixa, com alguns polos. Mais uma vez, o Porto, por exemplo, não está aqui, porque a área que está definida é o norte e tal, porque haverá zonas pontuais onde certamente haverá uma maior capacidade de inovação. Mas está um bocado tapado pela área. Okay? O problema disto tudo é que esta competitividade, assim definida, não toma em consideração os efeitos da crise. Não é? Bem, mas o que é então a Smart Specialization? Okay? Poder-se passar aqui uma quantidade de tempo muito grande, não é? Definir o que é Smart e o que é Specialization. Não é? Eu evito fazer isso. Mas as pessoas têm a ideia que é to be smart about specialization. Ou seja, é aproveitar os conhecimentos que há e não tentar inventar coisas que não existem. É mais uma vez a mesma situação com a chamada 3 da PPP. Não adianta ter boas ideias. Se as pessoas não estiverem preparadas, elas não vão poder concorrer. Okay? É a mesma coisa aqui. Não adianta ter boas ideias de eventualmente termos uma Smart Specialization numa dada área, se ela não existir de facto, não existe. Não interessa sonhar. Tem de se investir naquilo que existe. É uma das grandes questões que é preciso levantar. E, portanto, estas estratégias, ao fim e ao cabo, implicam um plano integrado baseado em realidades económicas e estruturais de transformação da economia. Mas, certamente que a estratégia não é um programa operacional, que é uma coisa que é importante e voltarei a repetir mais tarde. Não é? Portanto, os fundos regionais de desenvolvimento, os fundos de desenvolvimento e os fundos agrícolas de desenvolvimento são baseados, portanto, em análises concretas da realidade, porque não há dinheiro, digamos, para andar a brincar e, portanto, tem de se investir nas áreas onde de facto, haja impacto. Portanto, esta estratégia é baseada nos 4 Cs mais 1, não sei porque é que não são 5 Cs, mas pronto,
que é a vantagem competitiva, escolhas, tem de se decidir, não se pode ir a todas, não é? Há que escolher, critical mass, que acho que vocês percebem, e collaborative leadership, ou seja, não é possível pensar que seja só um setor a puxar a carroça, não é? Tem de ser colaborativo e depois common sense, ou seja, havendo o dinheiro que há, não há milagres, não é? Como a gente diz, não há milagres. E, portanto, isto já foi dito, devia ter tirado, mas não tirei, esqueci. Informação sobre Smart Specialization. Há uma publicação, um fact sheet, vocês vão ficar com esta informação. Há um guide, muito engraçado também. E depois há um conjunto de publicações, e isto talvez seja mais interessante, sobre diversos aspectos que têm a ver com a inovação. Incubadores, universidades, broadband. E, infelizmente, broadband foi uma das coisas que foi cortada da nossa proposta. Acho que não volta. O apoio a broadband, Service Innovation, Creative Industries, Green Growth. Há um conjunto de publicações já disponíveis e umas quantas estão a ser feitas. E uma delas, que é muito importante, relaciona-se com o programa COSME, que é de apoio às pequenas e médias empresas. Há os Technology Parks e tal. Portanto, há um conjunto de dossiês, de publicações, que talvez seja importante rever quando se está a pensar em termos destas inovações. Mas porquê é que a gente está a fazer isto? Não é só porque não se sabe bem o impacto da política de coesão, é que há que ser, de facto, mais efetivo na utilização do dinheiro, há que estabelecer prioridades, há que gerir os recursos escassos, há que tentar direcionar a transformação da economia e ter-se alguns insights nos conceitos. Portanto, foram identificados um conjunto de objetivos, portanto, Smart, Sustainable e Inclusive, e obviamente neste contexto a gente está a olhar mais para aqueles três primeiros, mas sobretudo para o primeiro deles, que é a pesquisa e inovação, sabendo bem que o ICT, as TICs impactam tudo isto e que obviamente há uma grande importância de apoiar a competitividade das pequenas e médias empresas. Eu podia falar sobre os diferentes prioridades, não é isso bem que interessa. Quero aqui salientar que, embora seja falar de inovação, não é? Estratégias para Smart... como é que chama-se? Estratégias para Smart Specialization. Há todo um conjunto de aspectos que também têm impacto, que são importantes, mas que não são dependentes desta estratégia, que tem a ver, mais uma vez, com o ICT em geral, a competitividade das pequenas e médias empresas e evolução para a low carbon economy, climate change, tudo isto. Portanto, obviamente, todos os outros objetivos impactam a inovação, mas não são dependentes da estratégia propriamente dita. Também os fundos estruturais e a junção do Regional Development Funds e dos fundos estruturais para desenvolvimento de capacidades e para aumentar a eficiência da administração pública. E uma coisa que é muito importante é este Interreg, a cooperação territorial entre países, cross-border entre países adjacentes, e transnational e interregional cooperation, todos estes são aspectos importantes, embora sejam indiretos. Mas a importância destes aspectos indiretos é que é tanto maior quanto menor for o número o montante disponível. Para dar uma certa cor local e também para falar, não está só a falar do fundo para o desenvolvimento, é falar da política agrícola, do European Agricultural Fund. As prioridades de inovação nesta área são relevantes para Portugal, porque, nomeadamente, uma delas é o apoio à agricultura, à floresta, às zonas rurais. Portanto, isto é algo que é importante para Portugal e um dos aspectos tem a ver com o uso das TICs para apoiar o desenvolvimento das zonas rurais. Portanto, isto é uma área em que os fundos agrícolas têm também de ser usados. Quando eu digo que têm de ser usados, não digo que é simples usá-los.
O que eu estou a dizer é que se é uma estratégia nacional, nós estamos a falar de uma RIS-3 como estratégia, mas de fazer uma estratégia nacional para desenvolvimento, para inovação e desenvolvimento, há que tomar também em consideração isto. Não digo que seja simples. Há umas quantas novidades que é importante reter e que serão mais uma vez repetidas talvez mais tarde, que é o facto de que o foco é nas pequenas e médias empresas, que não se vai financiar infraestrutura física nas regiões ricas, já chega, a internacionalização, colaboração interregional e uma quantidade de ações de inovação que são importantes. Social Innovation também é uma coisa importante, é uma das prioridades que se tem que tomar em consideração e este Common Strategic Framework que é também importante. Algo que se tem também de explorar é as possíveis sinergias com o Horizon 2020, porque não faz sentido outra coisa. Agora, qual é a estrutura para esta estratégia para Smart Specialization? Isto é uma estrutura hipotética. O que é importante aqui é que, quando há esta estratégia, quando se definem estas estratégias, não se vai reinventar a roda, não é? Porque há que, de facto, capitalizar naquilo que existe. Capitalizar no que existe e utilizar os instrumentos, e nomeadamente uma coisa que é aqui importante, é esta assistência técnica. E se forem procurar na internet, vão encontrar um conjunto de workshops sobre assistência técnica para ajudarem os diferentes Estados-membros e as regiões a trabalhar para esta estratégia. Como eu já disse, a estratégia não é um programa operacional e portanto, há que se decidir bem, não é? Isto aqui, eu escolhi este exemplo para regiões menos desenvolvidas, há que escolher bem aquilo que se vai fazer, não é? A estratégia está por trás e deve guiar um conjunto de programas operacionais que são independentes, mas a estratégia deve ser única, ok? Quando se diz que a estratégia é única, não quer dizer que haja soluções óbvias para escolher. Depende da situação, mais uma vez, isto é algo que tem de ser decidido e sentido a nível nacional. Portanto, pode ser uma estratégia única nacional, como pode ser uma estratégia nacional com estratégias regionais, com subestratégias regionais, como pode ser uma combinação de uma estratégia nacional com estratégias regionais, como pode ser apenas estratégias regionais. Isto depende da situação e certamente que aqui no caso vai ser apresentado se verá um dos exemplos. Portanto, a relação entre as estratégias regionais e nacionais obviamente tem de ser bem coordenada, senão não há sinergias. Qual é que é então a relação entre esta estratégia e a estratégia de desenvolvimento local? Mais uma vez, é preciso que haja uma certa relação para se maximizar o impacto. Mais uma vez, criar complementaridades para ter a certeza que, no fundo, se está a utilizar o dinheiro da forma mais eficiente. Eu peço desculpa por estar aí de tão depressa, porque senão estaríamos aqui bastante tempo. A pergunta mais importante é quem é que deve preparar e participar na elaboração destas estratégias. A resposta não são os usual suspects. Ou seja, ninguém esteja à espera que seja o World Bank ou a OCDE ou a Comissão ou uns consultores quaisquer que vão fazer este trabalho pelas pessoas, ou pelos países ou pelas regiões. Quem prepara tem de ser as pessoas que estão interessadas, ou seja, são vocês, somos todos, não é? São os interessados que têm de participar, e todos os interessados têm de participar na elaboração desta estratégia, se quer que seja uma estratégia com bons resultados. Como é que se desenvolve então esta estratégia? Isto é um processo que é complicado, um processo de consultoria, um processo de auscultação dos interessados, de diálogo, tem a ver também com a identificação das correntes competências
um estudo das diferenciações, o que é que estabelece a diferenciação de determinados setores num país relativamente aos competidores. E o que é importante neste processo, sobretudo, é identificar as razões pelas quais se não deve inventar mais uma Smart Specialization. Porque tudo o que seja artificial não dá bom resultado. Não é? Portanto, é preciso realmente fazer uma análise conscienciosa e unbiased para se ter a certeza que se não está a promover aquilo que não faz sentido. Não é? Para apoiar este tipo de desenvolvimento, foi estabelecida uma plataforma, uma plataforma chama S3, não é? Para Smart Specialization Strategy, que ajuda os países e as regiões fornecendo alguns parâmetros e, sobretudo, best practices para esses países, fazendo training e este tipo de atividades, não é? Conferências, etc. Há uma série de Informal Expert Reviews que a Comissão apoia. Há um conjunto de material que foi posto à disposição, não é? Um conjunto de projetos, um conjunto de iniciativas, estudos do IPTS e tal. Há, como eu disse, best practices, not good practices, best practices que devem ser levadas em consideração e ninguém, de facto, proíbe que haja consultores, estudos da OCDE, do World Bank, possam ser utilizados para ajudar, sobretudo, a identificar as áreas onde vale a pena o investimento. A plataforma foi lançada em 2011, não é? E há aqui ao fim e ao cabo, está baseada no GRC, no IPTS em Sevilha, e, portanto, há de facto, as pessoas são convidadas a utilizar estes recursos para ajudar o desenvolvimento dessas estratégias. Quando é que se deve começar com o processo? Isto é uma pergunta retórica, uma vez que o processo já começou, mas se houvesse alguma hesitação, a resposta é ontem. Em termos de conclusões, okay? Porque não há dinheiro e porque não é claro o impacto da política de coesão, digamos, da fase anterior, é necessário ser-se mais eficiente, mais efetivo, mais focalizado e tomar decisões que podem ser desagradáveis para os não escolhidos, mas decisões têm de ser tomadas para utilizar o dinheiro da melhor forma. Portanto, a ideia não é distribuir o dinheiro por todo lado a ver o que é que a semente dá, é de facto apostar num conjunto de áreas potencialmente vencedoras, porque de facto não há dinheiro para ir a todo lado. Quem deve fazer isto são certamente todos os interessados, mas envolvendo os atores que têm capacidade de inovação. Okay? E por isso é que é importante o envolvimento dos clusters e de competência para ter a certeza que há esta motivação. E, sobretudo, não tentar reinventar a roda e começar o mais cedo possível para fazer isto. E isto é, com certeza, para além do conjunto de informação que vai ficar à vossa disposição, é o ponto de partida para a apresentação que se segue sobre a estratégia regional na região do Norte, que eu passo ao meu colega para fazer, então.